Bíblia no Salmo 78. Salmo 78. Semana passada eu comecei a falar sobre o legado que recebemos e o legado que deixaremos. E vamos falar hoje, no próximo domingo, no domingo do dia 18, vamos encerrar sobre o legado. Salmo 78. Herança se refere mais a bens materiais e o legado se refere a ideias, princípios, valores. Quais são os valores que recebemos, quais são os valores que deixaremos. E nós vamos ler o Salmo 78, do versículo 1 até o versículo 12. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Vamos ler juntos aí o verso 3? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecessem, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Amém. Amém. Eu terminei domingo passado contando uma história de dois homens que viveram em 1700 nos Estados Unidos, um pastor chamado Jonathan Edwards e um outro ateu chamado Max Jukes. E como em 1900 e pouco, 200 anos quase, a Universidade de Princeton fez uma pesquisa, um levantamento sobre a geração desses dois homens, a descendência. E nesses quase 200 anos, eles perceberam que a geração do Jonathan Edwards foi uma geração que teve uns descendentes que tiveram muitos professores, mais de 100 pastores e missionários, senadores da República, professores universitários, advogados, que a descendência dele foi uma grande bênção para o país. E a descendência do Max Jukes, que foi um ateu, que vivia uma vida dissoluta, gerou assassinos, quase 100 assassinos, ladrões, foram vários presos, prostitutas, bêbados, e o levantamento que eles fizeram é que aquela descendência custou mais de $1 milhão para os Estados Unidos. 1.350.000, todos aqueles 200. E a universidade falou assim, veja o valor para a sociedade, do ponto de vista até econômico, de um homem que andou com Deus, que andou nos seus caminhos e que passou para os seus filhos a fé. E como a fé contribuiu para a sociedade. E alguém que não viveu dessa maneira. Esse salmo que eu li aqui é um salmo didático que mostra disso. Fala um legado bom e um legado ruim, um legado mau. Ele fala assim, tem dois tipos de pais, ele fala aqui. Tem esses aqui, vocês não podem seguir, tem aqueles. E eles deixaram aqui nesse salmo, é um salmo de ensino, didático, ele vai mostrando, olha, não sigam esses pais, não sigam aqueles. E ele vai mostrando, veja o legado. E todos nós recebemos o legado. Às vezes você teve um pai, uma mãe que não servia a Deus.
E aqui também ele vai falar, talvez vocês tiveram isso, mas você precisa aprender o bom legado. Nós tivemos ancestrais na fé, como Abraão, como Moisés, aquilo que eu falei semana passada. Homens que nos deixaram um legado. E aí, ainda introduzindo o assunto, tem uma fábula que eu gosto muito e eu conto várias vezes aqui na igreja essa fábula, porque ela se torna quase que uma filosofia de vida para mim. Do dia que o urso, o lobo e a raposa foram caçar. E eles se juntaram ali e falaram assim, vamos caçar juntos, depois que nós pegarmos a presa, a gente volta e divide a caça. E eles foram, todos retornaram com um coelho, cada um pegou um coelho. E o urso, como é maior, mais forte, lidera a equipe, perguntou assim, agora, como é que nós vamos dividir a caça? Cada um tem um aqui. Aí o lobo falou assim, a divisão é óbvia. Você matou um coelho, eu matei um, a raposa matou um, cada um fica com um. Aí o urso falou assim, eu não gostei dessa divisão. Ficou bravo, foi em cima do lobo e matou o lobo. E aí olhou para a raposa, e agora, raposa, como será a divisão? Aí a raposa falou, olha, como o lobo morreu, fica com o dele. E eu tenho um, mas eu faço questão que o meu coelho também seja seu. Receba. Aí o urso falou, gostei dessa divisão. Aí a raposa, você gostou? Então deixa eu ir embora, tchau. A raposa estava saindo, o urso falou assim, raposa, com quem que você aprendeu essa sabedoria? E a raposa falou, eu aprendi com o lobo. O lobo foi meu professor. Moral da história. O tolo é que não aprende com seus próprios erros. O inteligente é o que aprende com os próprios erros. E o sábio é que aprende com os erros dos outros. Esse é o sábio. Você não precisa errar para aprender. Basta você observar os erros, os fracassos dos outros. Basta você perceber a estupidez do lobo. E você vai se dar bem. Então eu gosto dessa fábula. E esse Salmo 78 é um salmo enorme, que é um salmo que recapitula a história de Israel, do povo de Deus, e diz, olha, aprendam com o passado, aprendam com a história. E o salmista diz, olha, mas não repitam os erros dos seus pais. Ele fala isso lá no versículo 8. Não sejam como seus pais. Uma hora ele fala, seja como seus pais. Não seja como seus pais. O versículo 8 ele diz, porque os seus pais foram rebeldes, obstinados, negligentes, inconstantes, infiéis. Deus abençoou, Deus tirou o povo, Deus conduziu o povo, Deus supriu o povo, mas eles não creram, não confiaram, não obedeceram, prevaricaram, eles murmuraram, eles caíram em imoralidade. Aí o salmista diz, aprendam com eles, não sejam como essa geração do deserto, esse povo que o Senhor tirou do Egito com mão forte, e eles não obedeceram, não creram, não guardaram a aliança, não guardaram os mandamentos. Não aprenda com eles. Então, às vezes, nós também tivemos antepassados, pais, às vezes mesmo biológicos, uma mãe, que não andaram com Deus, que não serviram a Deus, que não foram bons exemplos. Eles assim, aprenda com o erro dele. Não siga esse caminho, é o caminho de morte. Essa geração foi morta. Essa geração perdeu os privilégios, as bênçãos, os benefícios, tudo que Deus tinha dado para essa geração perdeu. Ele diz, aprendam com os erros deles. Aprendam com o que eles deixaram. Talvez você teve os pais seus fossem assim. Não deixaram um bom exemplo, não deixaram um bom testemunho, não andaram com Deus. Você não precisa seguir nos passos deles. Você não precisa seguir, você precisa deixar, isso aqui não vai ser meu exemplo, não vai ser meu modelo. Eu vou aprender com o erro do meu pai. Eu vou aprender com o erro do meu avô, eu vou aprender para não fazer a mesma coisa. Para não seguir, é o que o salmista diz, aprendam, vejam como eles irritaram o Senhor, como Deus se irou com eles, veja como Deus teve que puni-los, veja como eles caíram em idolatria, vejam isso. Não sigam nesse caminho de morte. Não siga, não é que foi seu pai, sua mãe, que você precisa seguir nesse caminho de morte, é caminho de morte. Agora você pode ter outros pais.
Você pode seguir outros modelos. Aí o salmista diz, olha, nós tivemos outros pais que são os modelos para nós, que nos deixaram um legado bom, deixaram para nós uma herança maravilhosa. Esses são nossos pais. Então, por exemplo, eu não tive o meu pai que serviu a Deus na minha infância, agora ele serve a Deus, mas boa parte da vida dele ele não andou com Deus, e deixou um péssimo exemplo. Mas o meu pai foi meu irmão, 5 anos mais velho do que eu, que conheceu a Jesus. E que chegou em casa e falou assim, Jesus transformou minha vida. Eu conheço a Cristo. Ele entrou na minha vida, ele me mudou. E a partir disso ele ensinou, mostrou, demonstrou, compartilhou, viveu Jesus dentro de casa e ele se tornou pai. Ele se tornou pai na fé e disse assim, seja como ele, viva como ele. O nosso irmão Mané esteve na casa dele 2 semanas atrás, lá em Brasília. Eu falei, aí Mané, continua daquele mesmo jeito? Ele falou, continua, porque assim, eu olhei nele e falei assim, eu quero orar com meu irmão, eu quero ser um crente como ele, eu quero ter o compromisso que ele tem, eu quero ser apaixonado como ele é, eu quero ser como ele é. Ele foi meu pai. Durante muito tempo, ele era o meu modelo, o meu referencial. Porque assim, ele levou Deus a sério e mostrou para a família, olha, Jesus está na minha vida. Então, assim, talvez você não tenha tido um pai ou a mãe, tem um tio, um avô, um pastor, alguém que você vai assim, esse aqui é o legado dele, é esse que eu vou seguir, é esse que eu vou viver, é dessa maneira. E o salmista está dizendo, olha, abandone o mau legado, abandone essa herança, você não precisa seguir isso aí, você não precisa seguir esse negócio, você precisa acabar com isso aí, mudar. E aí ele diz, nós precisamos seguir o bom legado, o bom modelo, o que ouvimos, aprendemos e o que nos deixaram nossos pais, contaremos às novas gerações. Eu desafiei a igreja aqui para você gravar um vídeo, te dar um testemunho. Não consegui convencer ninguém, só a minha sogra. E eu vou convidá-la a vir aqui para falar um pouco do testemunho. Se você quiser, eu posso dar oportunidade para você, não hoje, mas domingo que vem. Para qualquer um que quiser falar, dá testemunho. Nós precisamos aprender a contar os testemunhos de Deus na nossa vida. Contar as histórias do que Deus fez na nossa vida e nos nossos antepassados. Nós precisamos contar as novas gerações. É o que o salmista está dizendo aqui. Então eu vou convidá-la a vir aqui na frente. Ela vai contar. Pode gravar aí dentro da mesma mensagem. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma grande riqueza e muito preciosa que podemos ter na nossa vida é termos um legado. Um legado forte, um grande legado. Um legado que nos inspira, nos motiva e nos desafia a cada dia. Nunca posso esquecer, não conseguiria mesmo esquecer, tal a força, seriedade e compromisso que nos é passado através desse legado. Me lembro bem do avô materno, José do Amaral Camargo Júnior, homem de Deus, compromissado com a igreja. Nenhuma visita em horário de culto o impedia de ir à igreja. Pelo contrário, era um motivo para convidá-las a irem à igreja. Nunca saiu para o trabalho, ainda bem cedo, sem fazer o culto doméstico com os filhos. Era firme e rígido no ensinamento das verdades cristãs aos filhos, dizia minha mãe. Foi membro fundador da Igreja Presbiteriana Independente de Botucatu e, nessa oportunidade, ele era diácono da Igreja de Porangaba, onde ele morava e frequentava. Meus pais foram verdadeira inspiração para a minha vida. Eram pessoas simples, pobres mesmo, mas que lutaram e trabalharam muito. Tinham pouca escolaridade, mas uma sabedoria incrível para viver,
que só podemos atribuir a uma vida de verdadeiros cristãos, fiéis ao Senhor e obedientes à palavra de Deus. Nunca vi meu pai sentar-se à mesa e começar a comer sem agradecermos juntos pelo alimento. Meu pai nunca falou em público, mas suas atitudes falavam alto, muito alto. Foi homem generoso, sempre ajudou os necessitados, familiares quando em dificuldade, levava sacas de alimento, arroz, feijão, pagava contas do armazém, enxergava as carências das pessoas e as socorria como podia. Nunca ostentou luxo algum. Viveu modestamente e nos legou um caráter e exemplo de coração verdadeiramente cristão que é impossível esquecermos. Minha mãe, sempre laboriosa, incansável nos afazeres da casa, suprindo todas as necessidades da família. Éramos em 10 filhos, um adotivo. Ela ainda achava tempo para costurar para os pobres, receber em casa pessoas para dormir quando vinham de outros lugares ou sítio para irem ao médico. Quanto a essa hospitalidade, pastores eram hospedados na nossa casa. Congressistas também eram bem recebidos. E tudo isso era feito sem deixar de participar dos cultos e reuniões de oração, as quais frequentava assiduamente. Escola dominical, ela nunca perdeu, nunca faltava, chegava a ganhar vários concursos de frequência com 100% de comparecimento ao ano. Íamos às reuniões de oração e cultos semanais a pé, à noite, e nunca faltávamos. Quando no início da vida, com os primeiros filhos ainda pequenos e morando no sítio, iam à igreja a cavalo, com os filhos ao colo e na garupa, mas iam à igreja na cidade de Pardinho. Deus honrou essas vidas e nos privilegiou com esses testemunhos e exemplos fortes para seguirmos, imitarmos e também para refletirmos sobre a mornidão e desinteresses que muitas vezes vemos nos dias de hoje, debaixo de tantos privilégios e regalias que temos no mundo moderno. Tive também muitos exemplos de vida de oração na família, de vidas com joelhos calejados, por parte também das tias, para quem lembra da tia Nátia, Berta, mulheres de testemunho forte, não negligenciando a falar, a pregar a Jesus aos vizinhos, às visitas e mesmo a pessoas desconhecidas, quem quer que fosse, ouviam e tinham que ouvir. Eu, ainda hoje, as enxergo à beira da cama, prostradas em oração. E por isso, procuro por isso e por tudo que papai e mamãe foram, procuro hoje também orar, pregar e testemunhar. Louvado seja Deus. Amém. O salmista diz: o que ouvimos, aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos e contaremos à vindoura geração. É isso, o salmista reúne o povo e ele começa a contar a história. Ele começa a contar a história. Esse salmo é um salmo de reunião, de ensino. Ele fala assim: veja a história. A história de vida é o maior legado que nós temos.
A história nossa é o grande legado, como nós vivemos, como nós testemunhamos. E o salmista conta a história, e Deus se revela na história. Ele diz: e isso aqui, nós ouvimos, devemos passar para as novas gerações, para que as novas gerações passem para os filhos que ainda vão nascer e saibam o Deus que nós conhecemos, o salmista diz. E saibam o Deus que nós cremos. E saibam quem foi esse Deus para eles aqui, para que a gente conheça esse Deus. Então o salmista diz: olha, vocês precisam conhecer esse Deus. A nova geração precisa saber que Deus é esse. Veja, ele diz aí no versículo 7 em diante, para que o que ele precisa fazer? Versículo 7, para que eles confiem em Deus, para que eles ponham a sua confiança em Deus. E ele continua mais, para que eles não se esqueçam do Senhor, e mais, para que eles guardem os seus mandamentos. 3 propósitos, precisamos mostrar para quem Deus é. E ele vai contando a história. Veja, meu filho, veja, meus filhos, vejam, Deus libertou o nosso povo do Egito, Deus abriu o mar, Deus mandou pão do céu, Deus ia numa coluna de nuvem durante o dia para que o sol não queimasse, e de noite um fogo para que iluminasse a noite deles. Vejam, Deus não deixou que seus sapatos se gastassem, Deus mandou codornizes do céu, Deus mandou água da rocha. Ele começa a contar. Veja, esse Deus é o Deus que cuida, esse é o Deus que protege, esse é o Deus que provê, esse é o Deus que supre, esse é o Deus que salva, esse é o Deus que anda conosco, esse é o Deus fiel, esse é o Deus da aliança, Ele é o Deus que não falha. O salmista diz: precisamos anunciar os seus feitos, as suas maravilhas, quem Deus é, e que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele pode fazer. Vejam o que Deus fez, vejam. Uma coisa que eu nunca esqueci, quando o pastor Dinarte esteve aqui, ele contou que na casa dele ele tem um móvel, que é tipo uma cristaleira assim, e lá naquela cristaleira ele tem fotos, tem objetos, que é um memorial, que tem foto desse período da vida, para que os meus filhos vejam o que Deus fez. Foi Deus que supriu, foi Deus que abençoou. E ele vai colocando objetos de períodos, de momentos, de lembranças, de recordações, para que os filhos deles vejam. Vejam, meu filho, isso aqui foi Deus. O que é a Santa Ceia? O que é isso? Veja, meu filho, é o que Jesus fez por você. Ele morreu por você, Ele se dá a você, Ele quer salvar você, Ele ressuscitou por você. Tenha fé nele, creia nele, confie nele, conheça esse Deus, experimente quem é esse Deus. Foi o Senhor que guardou o seu pai, o seu avô, guardou toda essa geração. Foi Deus que guiou essa igreja, foi Deus que guiou o seu povo, foi Deus que esteve com os seus antepassados, foi Deus. Veja o que Deus fez. A Israel tinha uma espécie de um credo: eu era o arameu errante, mas o Senhor nos salvou, o Senhor esteve conosco, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. E eles contam para os seus filhos, eles inculcam para os seus filhos. É assim, é essa sequência de Deus. Conta para o seu filho, conta para o seu neto, passe para eles. O que Deus fez por você quando você era moço, quando você era jovem. O que Deus fez na vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio. Veja o que Deus fez, veja que vida linda. Veja que compromisso. Veja que fidelidade que eles tiveram, veja. Esse é o legado, meu filho. Você está dentro de uma linhagem diferente. Você está dentro de uma descendência diferente. O salmista diz: nós não somos como os outros povos da terra, nós somos o povo da aliança. Eles estão dizendo: nós somos o povo da aliança, meu filho. Você não é como essa turma que vive aí, não. Você é selado, você é escolhido, você está dentro de uma descendência separada por Deus, para provar as bênçãos de Deus, a fidelidade de Deus, porque nós somos o povo da aliança. Nós bebemos do cálice da nova aliança. Nós somos diferentes pelo sangue de Jesus. Nós não somos como os outros, por isso que vivemos de maneira diferente, provamos uma paz diferente, uma alegria diferente, temos uma esperança diferente, porque nós conhecemos a Deus. É por isso, meu filho, que você não vive como o seu colega da escola. É por isso que seu pai te educa dessa maneira, sua mãe te ensina dessa forma, porque você é diferente. Conte para as novas gerações, para que eles se levantem, diz o salmista. Que eles se levantem
e marque a sua época, a sua geração, para que eles influenciem o seu mundo, para que eles propaguem o amor de Deus, para que eles contem isso. Então a minha preocupação com essa mensagem é as novas gerações, os meus filhos, os seus filhos, os novos. Cadê os moços, as meninas cheias do Espírito Santo? Estou orando por isso, eu estou pregando e estou orando por isso, e vou orar hoje aqui por isso. Porque Deus enche com o Espírito Santo. Deus me converteu e mexeu com o Espírito Santo com 15 anos. Com 16 anos eu pregava domingo à noite na igreja, pregava na praça, pregava na rua. Com 18 anos estava no seminário. Com 19 anos liderava a igreja. Com 22 anos fui ordenado para pastor. Cadê os meninos e meninas cheias do Espírito Santo que vão liderar igrejas hoje, ministérios? Em 1995, o pastor Jeremias Pereira e o pastor Marcelo Gualberto de Belo Horizonte foram para Seul, na Coreia do Sul. Consulta Global de Evangelização Mundial. Reuniram vários líderes do mundo inteiro. E aí no encerramento eles se reuniram no estádio de Seul, na Coreia. E o Jeremias viu um negócio com o pastor Marcelo Gualberto, que eles ficaram impactados. Eles viram 100 mil jovens se consagrando a Deus para a obra missionária. 100 mil jovens consagrando a Deus para serem missionários. E quando fizeram isso, eles falaram assim: esses estão aqui basicamente porque suas mães oraram muito por eles. O pastor Jeremias voltou para o Brasil, junto com o pastor Marcelo Gualberto, e falou assim: nós vamos começar um movimento no Brasil, movimento Desperta Débora, para que os pais orem pelo menos 15 minutos todo dia por seus filhos, para que Deus levante uma nova geração cheia do Espírito Santo para pregar o Evangelho até os confins da terra aqui no Brasil. E daí começou o movimento Desperta Débora, que hoje já tem em milhares de lugares, um movimento de oração no Brasil e em outros lugares do mundo, porque eles viram 100 mil jovens. Cadê os jovens cheios do Espírito Santo? Teus meninos e meninas, pregadores do Evangelho, comprometidos com o Evangelho. E hoje nós vamos orar aqui por eles, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, sejam batizados com o fogo do Espírito Santo. Eu não creio nessa conversa que jovem não tem compromisso, que jovem não tem que ter responsabilidade, que é menina ainda, tem que viver uma vida. Não, bobagem, mentira. Que é o futuro, eles são o presente. E é isso que Deus vai fazer, é isso que nós precisamos orar, para que Deus faça, para que Deus levante, para que Deus desperte em nós isso. E você que é pai, você que é mãe, comece a orar, comece a abençoar, comece a interceder. Comece a orar para o seu filho, consagrar seu filho a Deus, sua filha, não importa se ele não vai ser pastor, missionário, mas onde ele for, que profissão que ele escolher, ele seja cheio do Espírito Santo. Não esqueça, meu filho, você é diferente, você foi selado, você foi consagrado, não esqueça, meu filho, não esqueça, sobre você está a marca da aliança, do sangue do Cordeiro de Deus, você é separado pelo Senhor, e nós oramos por ele, e nós não aceitamos que os nossos filhos se percam, nenhum deles se percam. Aquela história que o Caio Fábio conta quando ele era jovem, mundano, perdido, e o pai dele já tinha se convertido, e o Caio Fábio, numa crise de tentativa de suicídio, ficou oprimido e quase possuído por um demônio. O pai dele orou por ele, falou assim: eu não criei filhos e não gerei filhos para serem morada de demônios, os meus filhos foram gerados para serem cheios do Espírito Santo. E repreendeu o demônio do seu filho, e ele foi liberto e se tornou um dos maiores pregadores do Brasil, porque nós não geramos filhos para viver nesse mundo de pecado, nós geramos filhos para serem cheios do Espírito Santo de Deus nessa terra. Essa semana eu compartilhei aqui, li várias notícias da Unesp, da universidade, de moças sendo estupradas por universitários, de festas, de bebidas, de orgias, as coisas mais horríveis do mundo. É a cidade de Botucatu conhecida nos blogs como um antro de jovens adolescentes violentos, malvados, perversos, viciados, beberrões.
Nós não geramos filhos para isso. Nós geramos filhos para serem cheios do Espírito Santo de Deus. E repreendemos o jovem aqui que tem andado nesse caminho. Se converta, rapaz. Nós não geramos filhos, como eu preguei terça-feira, para viver transando antes de casar. Nós geramos filhos para serem santos ao Senhor e viver em fidelidade à Escritura de Deus. E levar Deus a sério e a sua palavra a sério. E não aceitamos esse tipo de conversa. Nossos filhos são para serem cheios do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer ver em nós. E nós cremos nisso, em nome de Jesus. Eu quero passar um vídeo para os irmãos. E eu quero orar. Em 2010, na cidade do Cabo, na África do Sul, teve um outro grande encontro de pastores, evangelistas e missionários do movimento de Lausanne. Se reuniram na África do Sul. Alguns pastores amigos meus foram lá nesse encontro. E lá os melhores pregadores do mundo, pastores, teólogos, ministraram. Mas eles falaram que o que mais impactou o encontro da cidade do Cabo foi um testemunho de uma moça de 18 anos. Eu vou passar esse testemunho dela para vocês. Eu vou ler, é legendado, talvez nem todos consigam ler. Eu vou ler o que essa moça diz e depois nós vamos orar. Meu nome é Kim Ju-song. Eu nasci em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Vim para a Coreia do Sul em 2009. Tenho 18 anos. E atualmente estou no segundo ano de segundo grau. Eu era filha única de uma família muito rica. Meu pai era um assistente de Kim Jong-il, o ditador da Coreia do Norte. Quando eu tinha apenas 6 anos, minha família foi perseguida politicamente pelo governo norte-coreano. Então nós fugimos para a China. Isso foi em 98. Depois de chegarmos à China, um de nossos parentes levou minha família à igreja. Lá meus pais vieram a conhecer a maravilhosa graça e o amor de Deus. Então, apenas alguns meses depois, minha mãe, que estava grávida de seu segundo filho, faleceu vítima de leucemia. Mesmo em meio a esta tragédia familiar, meu pai iniciou um estudo bíblico com missionários da Coreia do Sul e Estados Unidos. Eu desejava muito tornar-se missionário na Coreia do Norte. Ele desejava. Mas repentinamente em 2001, ele foi denunciado e preso pela polícia chinesa e deportado para a Coreia do Norte. Lá foi sentenciado à prisão. Ele foi forçado a deixar-me. Mas os 3 anos de prisão apenas tornaram a fé de meu pai mais forte. Ele clamou a Deus mais desesperadamente, ao invés de reclamar ou mesmo culpá-lo. Quando foi solto da prisão, ele retornou à China. Fomos reunidos brevemente. Foi quando ele começou a reunir Bíblias e decidiu retornar à Coreia do Norte para compartilhar a mensagem de vida e esperança de Cristo ao povo sem esperança de sua terra natal. Ele escolheu não ir para a Coreia do Sul, onde poderia ter desfrutado liberdade religiosa. Em lugar disso, escolheu retornar à Coreia do Norte para compartilhar o amor de Deus numa terra de perigos.
É com tristeza que digo a vocês que em 2006 seu trabalho foi descoberto pelo governo. E ele foi preso novamente. Não tive qualquer notícia de meu pai ou a respeito dele desde então. É muito provável que ele tenha sido fuzilado em público, sob acusação de traição e espionagem, como geralmente acontece com cristãos perseguidos na Coreia do Norte. Quando meu pai foi preso pela primeira vez em 2001 e forçado a deixar-me e retornar à Coreia do Norte, eu ainda não era cristã. Foi quando fui adotada pela família de um jovem pastor chinês. Eles mostraram-me grande amor e cuidado. Através deles, Deus me protegeu. Mas o pastor e sua esposa tiveram que ir para a América em 2007. Logo depois disso, tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul. Foi quando estava ainda na China, no consulado coreano em Pequim, esperando para ir para a Coreia do Sul, que uma noite vi Jesus em um sonho. Ele tinha lágrimas nos olhos, caminhou em minha direção e disse: Kyung-ju, por quanto tempo você ainda me deixará esperando? Ande comigo. Sim, você perdeu seu pai terreno, mas eu sou seu pai celestial. E o que quer que tenha acontecido com você foi porque eu te amo, disse Jesus. Depois de acordar do sonho, ajoelhei-me e orei ao Senhor pela primeira vez. Aquela noite, percebi que Deus, meu Pai, me ama e cuida de mim de tal forma que enviou seu Filho Jesus para morrer por mim. Eu orei: Deus, eis-me aqui. Abro mão de tudo e te dou meu coração, alma, mente e forças. Por favor, use-me como quiseres. Agora Deus colocou em meu coração um grande amor pela Coreia do Norte. Assim como meu pai foi usado lá para o reino de Deus, eu desejo também obedecer a Deus. Quero levar o amor de Jesus à Coreia do Norte. Olhando para a minha curta vida, vejo a mão de Deus em tudo. 6 anos na Coreia do Norte, 11 anos na China e o tempo que tenho estado aqui na Coreia do Sul. Tudo que sofri, toda a tristeza e dor, tudo que aprendi e experimentei, quero dar tudo isso a Jesus e usar minha vida pelo seu reino. Espero honrar meu Pai e glorificar meu Pai celestial, servindo a Deus com todo o meu coração. Atualmente estou me esforçando para chegar à universidade, para estudar ciências políticas e diplomacia. Então desejo trabalhar pelos direitos do povo da Coreia do Norte, cujos direitos foram retirados. Acredito que o coração de Deus sofre pelos perdidos na Coreia do Norte. Humildemente peço a vocês, meus irmãos e irmãs nesse lugar, que tenham esse mesmo sentimento do coração de Deus. Por favor, orem que esta mesma luz de graça e misericórdia de Deus, que alcançou a meu pai e minha mãe e agora a mim, um dia alcance também o povo da Coreia do Norte. Meu povo, obrigado. Amém. O lugar mais perigoso hoje para ser cristão no mundo é na Coreia do Norte. É o país que mais mata cristãos. E essa moça com 18 anos teve o seu pai morto lá. E agora ela ora porque ela quer voltar para a Coreia do Norte para levar o amor de Deus para aquele povo. Qual é o legado que nós vamos deixar para esse mundo? Filhos e filhas que amem a Deus, que sejam cheios do Espírito Santo e que dão a sua vida pelo reino de Deus. Amém? Minha oração é que meus filhos
se consagrem a Deus e diga: Deus, eis aqui a minha vida, usa-me como o Senhor quer. Minha oração é que Deus levante moços e moças cheios do Espírito Santo para pregar a palavra de Jesus nesse mundo, para fazer diferença na escola, na universidade, que diz assim: é assim que eu quero viver, é assim que eu quero morrer, glorificando o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar pelos jovens e adolescentes hoje aqui. Eu quero orar para que o Senhor faça deles consagrados ao Senhor. Consagrados. Consagre o seu filho a Deus, a sua filha, o seu futuro, sua profissão. Consagre a Deus. Usa meu filho, minha filha, Senhor. E que eu, como pai, possa contar para eles, possa mostrar para eles quem Deus é, como Deus é. E o Deus, o que Deus faz. Consagre seu filho a Deus. E eu quero orar por todos os adolescentes aqui, jovens, que têm menos de 25 anos de idade. Convidar você para ficar em pé. E eu vou convidar todos que têm menos de 25 anos de idade aqui hoje, que venham aqui na frente, eu quero orar por você. Vamos todos ficar em pé. Pode vir, pode vir, pode vir. Vou convidar os irmãos e irmãs do Ministério de Intercessão aqui da igreja. Que vocês venham orar por esses jovens aqui. Podem vir, cheguem aqui perto de mim, olhem para mim aqui, fiquem bem perto de mim. Vou convidar os irmãos do Ministério de Intercessão que venham aqui orar com esses adolescentes, com esses jovens aqui. Eu vou orar por vocês, para que Jesus se revele a vocês como se revelou para essa menina, para que vocês conheçam o grande amor de Deus e a maravilhosa graça de Jesus. E eu vou orar para que o Espírito Santo encha vocês, vocês sejam batizados no poder do Espírito Santo, que vocês recebam os dons do Espírito Santo aqui, que vocês recebam o fruto do Espírito Santo. Convido vocês a fechar os olhos e abaixar a cabeça, os adolescentes. Feche os seus olhos. E os irmãos do grupo de intercessão vão orar por vocês aqui. Eu vou orar por sua vida. Orem por eles aqui em nome de Jesus. E o Senhor Jesus vai visitar vocês com grande poder. O Senhor vai acender uma chama, um fogo no coração de vocês. Como o Senhor acendeu no meu coração. Vocês sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, Senhor. Pai, nós oramos agora por esses moços, moças aqui, ó Pai. São separados, são filhos da aliança, são consagrados ao Senhor, pelos seus pais, pelas suas mães. E nós impomos as mãos sobre eles e abençoamos a vida deles, ó Pai. E nós repreendemos todo mal, todo vício, toda rebeldia, todo pecado, toda mentira, todo engano, toda sedução, toda ilusão das trevas, nós repreendemos na vida desses moços aqui, Senhor, dessas moças, e oramos para que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles sejam batizados com o poder do Espírito Santo, que o fogo do Espírito arda dentro do seu coração, e que eles tenham a revelação de quem Jesus é, que eles saibam quem Jesus é e conheçam o grande amor de Deus, que esses moços e moças aqui, ó Pai, experimentem o sobrenatural, o espiritual, que eles não vivam a religião, mas eles experimentem o poder de Deus na vida deles, ó Pai. Revela para eles a tua graça, o Deus que faz maravilhas, os louvores, os prodígios, os sinais, aquilo que o Senhor operou no passado, opera na vida desses rapazes aqui, opera na vida dessas moças aqui, Senhor, que eles te conheçam, que o Espírito Santo encha a vida deles em nome de Jesus, que eles creiam em Jesus Cristo, que eles recebam,
que ele diz: eis aqui a minha vida, Senhor, eu me consagro a Ti, eu me entrego a Ti, eu entrego a Ti a minha vida, Senhor. Eu quero viver para a Tua glória, eu quero fazer diferença nessa terra, eu quero mostrar o Teu amor nesse mundo, Senhor. Ô Senhor, enche esses jovens com a Tua palavra, enche eles com a fé, com amor. Levanta aqui, Senhor, missionários, pastores, pregadores, levanta profissionais que vão fazer diferença nessa cidade e nesse mundo. Levanta estudantes que vão viver uma vida de excelência, que vão viver uma vida diferente, Senhor, uma vida nova nesse mundo caído e miserável. Guarda os nossos filhos, Senhor, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. E eu oro que o Senhor levante aqui líderes, que o Senhor dê a eles dons do Espírito Santo, dê a eles fruto do Espírito. Levante aqui jovens corajosos, intrépidos, ousados, comprometidos, fiéis ao Senhor, que vão levar o reino de Deus nesse mundo de trevas, que vão viver a luz de Cristo nesse mundo de pecado. Enche eles, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que eles aprendam a Tua palavra, que eles vivam a Tua palavra e obedeçam a Tua palavra. Nós repreendemos todo espírito de rebeldia, todo espírito, Senhor, de rebeldia, de promiscuidade, de devassidão. Nós repreendemos todo vício da vida desses moços. Nossos filhos são do Senhor, são consagrados ao Senhor, e que essa noite seja diferente na vida deles, ó Pai. Que essa oração faça a diferença na vida deles, que eles experimentem a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, que eles recebam a revelação do Senhor e sejam transformados, em nome de Jesus, meu Pai. Nós consagramos essa nova geração, para que honrem o legado que os nossos pais deixaram, para que não vivam uma vida relaxada, displicente, negligente, irresponsável, mas que andem em temor e fidelidade ao Senhor, como nós ouvimos aqui, Senhor, que andem em obediência ao Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que seja assim e que assim aconteça, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Cumprimente eles e abençoe a vida deles aí, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que Deus